Nossa língua, nossa língua. Boa noite. Está começando o Nossa Língua Portuguesa. Hoje você vai ver como o mundo da bola recebe cartão verde. Não é confusão não, é porque o meu convidado de hoje, o jornalista Flávio Prado, apresenta na Rádio Jovem Pan o programa No Mundo da Bola. E aqui, na Rede Cultura, o delicioso cartão verde. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui conversando comigo sobre a língua na sua atividade profissional. Ainda no programa de hoje, o pessoal do grupo Engenheiros do Havaí. Agora é bola pra frente, agora é bola no chão. O pessoal do Capital Inicial. E o povo respondendo a algumas perguntas. Ela quer ficar a só ou ela quer ficar a sós? E eu volto daqui a pouquinho. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Flávio, antes de mais nada, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, prazer é todo meu. O Flávio, pouca gente sabe, ele trabalha na televisão, isso todo mundo sabe, mas pouca gente sabe que o Flávio tem outras atividades. O Flávio, por exemplo, é professor universitário, né? O Flávio é advogado, jornalista. E, obviamente, você está diretissimamente ligado à questão da língua. Então, queria começar por aí. Como é que é o seu relacionamento lá na faculdade com os seus alunos no que diz respeito à língua? Você é chato nesse negócio ou não? Sou chato. Confesso que sim. Eles sabem disso, eu desconto ponto por erro de português. Eu dou aula para terceiro e quartos anos de jornalismo na São Judas e agora estou fazendo a coordenação do curso de jornalismo de rádio e TV da Unisa. E a coisa é muito clara. Um aluno que chega numa faculdade, principalmente de jornalismo ou de rádio e TV, quer dizer, vai mexer com comunicação, é inadmissível que ele cometa erro de português. Pelo menos aquele erro errado, a gente sempre erra um pouquinho, mas aquele erro grave é inadmissível e eu desconto nota se isso acontecer. O aluno corre o risco de ser reprovado por erro de português. E eles aceitam ou acham que isso é, sei lá, é alguma coisa? Eu nunca perguntei, sabe? Eu comunico e ponto. Quer dizer, não tem jeito. É o tipo da coisa que não dá para discutir. Como é que o jornalista não sabe escrever? Não é verdade? É um absurdo. Essa coisa de não usar pontuação, a vírgula não existe, o acento não existe. A gente vai tirando ponto. E já teve casos de alunos serem reprovados exatamente por causa disso. E, especificamente, Flávio, no jornalismo esportivo, como é que você, eu sei que a pergunta é um pouco delicada, e eu convidei você aqui justamente por isso, porque eu considero você um jornalista esportivo diferenciado. Eu acho que você tem não só o nível no que diz respeito à informação, você sempre está por dentro do fato e não dá informação errada, mas eu noto em você uma sobriedade de linguagem. Como é que você vê isso no jornalismo esportivo? Não precisa citar nome de jeito nenhum, mas você acha que a linguagem no jornalismo esportivo tem esse nível aceitável, ou você vê a coisa pobre, ou como é que é? Depende do caso, como é que é isso? Olha, isso aí é uma coisa que a gente precisa ver com um certo cuidado, com uma certa delicadeza, porque é verdade, sim, muitas vezes a pessoa não aperfeiçoa a língua, ele não se preocupa com isso, até por um trabalho anterior, ou seja, a pessoa talvez não tenha chegado a um nível universitário, tenha feito um ginásio, um colegial muito mal feito, e isso vai acabar resultando nesse processo final. Mas isso começa a mudar, no meu modo de entender, na medida que o curso de jornalismo passa a ser obrigatório também para o cronista esportivo. Porque antes você entrava na condição de radialista, você tinha algumas brechas para poder entrar sem ter uma universidade, né? Hoje já fica mais difícil, já é um pouco mais complicado. E as pessoas confundem um pouco o que é uma linguagem popular, uma forma coloquial de se falar, com o erro de português. Então eu procuro me colocar, quando eu faço meu comentário, quando eu faço as minhas observações, quando eu apresento aqui o nosso cartão verde, de uma maneira bem popular.
de uma maneira que o torcedor me entenda com facilidade. Eu não vejo motivo, acho até errado, eu considero um erro o jornalista esportivo tentar rebuscar a linguagem, já que o público que ele quer, que é o público consumidor daquela matéria-prima, ele é um público que normalmente gosta de uma linguagem mais tranquila, mais suave. Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma pessoa discutindo futebol usando uma mesóclise. É complicado. Mas isso sem que você ofenda a linguagem, né? Sem que você ofenda a língua portuguesa, sem que aquilo vá doer no seu ouvido. Então é por aí, achasse o meio termo onde você fale corretamente, mas da maneira mais coloquial possível. É o coloquial correto, o coloquial bem usado, né? Aquele coloquial que não beira o vulgar. Não é Eu isso? costumo dar o seguinte exemplo para os meus alunos. Você deve falar como se você estivesse falando com a sua mãe. Ou seja, respeitosamente, mas com intimidade. Né? Eu acho que esse é o caminho correto para você poder se colocar de uma maneira próxima daquilo que a pessoa vai te entender. Ela não te admite uma liberdade maior, mas ao mesmo tempo você também não vai usar uma linguagem rebuscada com a sua mãe. Eu acho que é por aí. Você chegando nisso, o pai, o irmão mais velho, eu acho que você está chegando no ponto certo. Gostei da relação. Como é que é? Vamos repetir? Como é que é mesmo? É como se estivesse falando com a mãe. Com a mãe, ou seja, de uma maneira respeitosa, porém íntima. A gente vai conversar mais um pouco com o Flávio. Já a gente vai voltar. Casa vazia, luzes acesas, só pra dar a impressão. Cores e vozes, conversa animada. É só televisão! Já perdemos muito tempo brincando de perfeição. Esquecemos o que somos, simples de coração. Você ouviu aí o pessoal do grupo Engenheiros do Havaí cantando Simples de Coração. E nessa letra há dois trechinhos que chocam sim, porque sempre que se usa o verbo ser desse jeito inesperado, a letra diz tua viagem, e ninguém espera tua viagem sou, não é? O que se espera é tua viagem tua viagem era, tua viagem foi. Um verbo na terceira pessoa do singular, concordando com tua viagem. Mas por que tua viagem sou eu? Porque o verbo ser está ligando aí viagem, substantivo, eu, pronome pessoal. E é claro que prevalece o pronome pessoal por todos os motivos, por motivos óbvios. A pessoa prevalece sobre aquilo que não é pessoa. E então, independentemente da ordem, faz-se a concordância do verbo ser com a pessoa. Eu sou tua viagem sou eu. No caso dos meninos aqui do Engenheiros, de novo aparece na segunda passagem, tua tatuagem sou eu sou tua tatuagem. Então a história é a seguinte, quando o verbo ser está ligando pronome pessoal, pessoa, ser humano, a um outro elemento que não designa pessoa, ser humano, prevalece a pessoa independentemente da ordem. Eu sou o teu futuro sou eu. Que exagero essa frase, né? Meu Deus do céu. Mas em termos de concordância, ela é perfeita. Se dá certo ou não depois na vida fora, só Deus e o destino é que podem dizer. Mas é isso. Teu destino sou eu sou teu destino. Tua tatuagem sou eu sou tua tatuagem. Tua viagem sou eu sou tua viagem. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu volto a conversar com o Flávio Prado. E, Flávio, há uma coisa que eu noto sempre nos seus comentários, principalmente na Rádio Jovem Pan, nem tanto na televisão.
eu sou ouvinte da Jovem Pan, digo isso aqui sem nenhum medo, sem nada. Eu acho que a Jovem Pan, eu perguntei aquilo antes para você da história da linguagem jornalística no esporte, eu acho que a Jovem Pan faz o rádio esportivo certo. E eu ouço você, de vez em quando, fazendo uns comentários sobre o nível do dirigente esportivo brasileiro, da organização do futebol brasileiro, e eu ouço você usando palavras fortes. Você usa, por exemplo, a palavra lixo, você usa lata de lixo, cone, você usa cone, poste, porcaria, entendeu? E eu acho isso legal, porque as pessoas têm um certo medo de usar determinadas palavras, ficam com... E quando uma coisa é uma porcaria, entendeu? Por exemplo, a organização do futebol no Brasil é uma porcaria. Então o que eu vou dizer? Que é ruim, que a coisa é mal feita? Porcaria, por que não? Porque é uma porcaria mesmo. Isso sai, é espontâneo? Como é que é esse troço em você? Então, eu sempre fui uma pessoa que vivi futebol. Eu nasci aqui no bairro da Penha, em São Paulo, e ali tinha um monte de campos de futebol. Então eu fui criado praticamente ali. Eu saía de casa e o quintal da minha casa, vamos dizer, era um campo de futebol. E agora, felizmente, eles estão voltando. Com a construção do metrô, aquilo parou, e agora eles estão voltando. Então o meu mundo sempre foi muito esse do futebol. E não existem meias palavras para determinadas coisas, né? Então, é aquilo que você disse, se é um lixo, né? Então, essa história, por exemplo, do cone, isso é uma coisa própria de um jogo de futebol de várzea, quando ninguém ofende ninguém, mas de repente a ofensa maior é você dizer que o cara tem a mesma utilidade de um cone. Mas isso é um linguajar do futebol, mas é uma coisa, de novo a gente entra naquilo. Você está brincando com a pessoa, você está falando sério com ela, mas você não precisa falar um palavrão para ofendê-la. E tem certas coisas que a expressão que sai do seu coração, aquilo que você está falando realmente com vontade, com raça, com garra, não dá para você escolher a palavra. Então, quer dizer, esse jogo está um lixo. Isso é falta de respeito com o torcedor. O torcedor pagou, o campo está um lixo, a cadeira está suja, vocês têm obrigação. Esse tipo de coisa a gente tem que falar. Não tem porquê. Porque no momento que você comete um erro no seu trabalho, ou eu no meu, a cobrança é dura. Por falar esse tipo de coisa, alguém já pegou no seu pé, dizer, Flávio, que é isso, lixo e tal, muito pesado, como é que é esse negócio? Não, no começo causou um pouco de susto, assim, porque a Jovem Pan, ela tem uma linha muito discreta. De repente aparece um maluco com essas coisas de lixo, de cone, de lata d'água, cadeira e tal, as pessoas ficaram tanto assustadas, né? Mas hoje a coisa já vai normalmente, até de vez em quando o Silvério fala um conezinho, o Vanderlei Nogueira fala um lixo e a coisa vai, né? A coisa acabou pegando. E por que mais no rádio do que na TV? Na TV, por exemplo, eu não ouço com a mesma frequência. Porque... Porcaria, por exemplo, acho que eu pouco ouvi você falar na televisão. Posso estar enganado, não sei. Não, você tem razão. É que acontece o seguinte, o cartão verde, a minha função é ancorar. Então, eu sim, tenho uma liberdade para comentários, é assim que a coisa funciona, mas normalmente a minha função é tocar o programa. Ou seja, os comentários, eles ficam mais, a posição, a opinião, fica mais com o Juca e com o Trajano. E nós temos que explorar os convidados, tocar os convidados. Então, eu não me sinto à vontade, por exemplo, digamos, de caçar a palavra de um convidado para emitir um conceito. A não ser que seja uma coisa que eu entenda que seja muito importante. Se for uma coisa, por exemplo, que eu concordo com o Juca e com o Trajano, não há nenhuma necessidade de eu interromper para dizer eu também concordo. Então, normalmente, quando eu emito alguma opinião, é porque ela não está batendo com um dos dois. E nós somos amigos, né? Principalmente, nós três somos extremos, temos uma amizade ótima, nos damos muito bem. Mas, é claro, não há necessidade que a gente pense igual. Então, só quando há um ponto de vista bem oposto é que eu faço questão de registrar. Caso contrário, eu prefiro passar, sabe? Tocar o programa e por isso é que eu não emito opinião. Já na Jovem Pan, eu sou o comentarista, quer dizer, a opinião é minha. Então não tem jeito, não dá para deixar isso para o Silvério, para o Vanderlei ou para o Luiz Carlos, não. Eu tenho que ser a opinião. Por isso que eu coloco mais essa opinião na Jovem Pan do que propriamente no Cartão Verde, onde a minha função é outra. Né? Flávio, você era repórter de campo, trabalhou muito tempo com o Silvio Luiz, né? Depois você passou a comentarista, foi lá para cima, né? Como na cabina, né? Que é como está no dicionário. A linguagem, como é que é? A linguagem do repórter de campo, a linguagem de quem está lá em cima. Como é que é isso? Muda bem, muda bem. Inclusive, a linguagem do rádio para a televisão, ela já é complicada, né? Eu era repórter de televisão e passei a comentarista de rádio. Até o ritmo muda.
Você, enquanto repórter de televisão, você tem a imagem ao seu lado, ou contra você, depende do que você fale. E no caso do rádio, você segura, no momento que ele joga para você, você é a palavra, você tem que segurar aquilo sozinho e passar credibilidade. Muda bem, você tem que ser mais objetivo, menos descritivo e ter um espaço muito menor para falar. Porque enquanto eu tiver a imagem, eu posso usar a imagem e a minha voz está acompanhando. A narração não. A narração não pode parar no rádio. Então eu tenho que ser muito curto, muito objetivo e ao mesmo tempo entrar de uma maneira bem mais firme do que quando eu estou lá embaixo como repórter de campo, porque eu posso entrar e simplesmente dar uma informação, que é muito mais simples, né? Muito mais tranquilo e que não vai atrapalhar a transmissão. Enquanto no rádio, se eu não for sucinto, se eu não for objetivo e rápido, eu posso atrapalhar a narração de um gol, por exemplo. E o vocabulário muda? O tipo de frase muda? O repórter tem que ter um tipo de vocabulário, um tipo de frase, e o comentarista outro, ou não? Ou a linguagem é mais ou menos a mesma nesse aspecto? Eu não mudei não. Apenas o ritmo, né? A maneira, o falar de uma maneira um pouco mais rápida e um pouco mais curta no rádio, porque eu tenho um problema também dessa coisa do veículo, né? Quando eu mudei de posição, eu também mudei de veículo. A televisão ela é mais conversada, ela é mais falada, o rádio não, o rádio é mais ritmo, é mais pique, né? Então, isso mudou, mas em termos de linguagem não. Às vezes, como eu trabalhava com o Silvio Luiz, a gente usava algumas coisas especiais, porque era mais um show do que propriamente uma transmissão. Mas de um modo geral não, nada que fosse marcante, não. Hoje você faz muito comentário na Rádio Jovem Pan vendo o jogo pela televisão. Você, durante a semana, por exemplo, não vai, se o jogo é fora de São Paulo, você não vai ver o jogo lá. Você está vendo pela televisão. Isso é melhor, pior? Isso ajuda, não ajuda? Como é que é? Ver ali na hora, no estádio, ali não tem replay, né? Depende do que você considera importante para um comentarista. As pessoas, às vezes, têm uma credibilidade tão grande no que o comentarista fala, que se você disser que foi pênalti e não foi, você perde alguns pontos, que é uma coisa engraçada. O comentarista, no meu modo de entender, tem que ser aquele que fala da tática do jogo, ele projeta o jogo. E mesmo assim de uma maneira muito discutível, porque aquilo não é matemático. Às vezes um time está melhor, o outro vai e faz um gol. Não tem explicação, o goleiro falha, etc. Então, na televisão, você não vai errar, por exemplo, pênalti, impedimento, etc. Você pode ser enganado pelo aspecto tático. Mas como normalmente os jogos são jogos de equipes que a gente conhece bem, então você vai fazer um jogo de São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, times que você vê a toda hora. Então você conversa com o treinador, então você já tem uma noção tática. Eu não me atrapalho com a televisão, pelo contrário, ela tem me ajudado nesse espaço do... Eu sou o homem que tira as dúvidas, então eu até ganho a condição do Superman. Esse não erra nunca, então, porque, claro, essa informação que você tem é porque você é um profissional, sabe como é que a coisa funciona. Mas pro ouvinte, nem sempre ele não percebe que você está no... Não que a gente tente enganar, não existe isso, isso é uma bobagem. Mas o ouvinte, aquilo passa batido para ele, né? Você estava no determinado local e não errou nada. Então, às vezes, acaba até ajudando. A palavra, nesse caso, no caso da tática, voltando ao comentário, você falou da televisão, para explicar tática para o torcedor, não é uma coisa complicada? Porque não fica uma coisa meio enrolada. Esse é o segredo para você fazer um bom comentário. Você não pode entrar num detalhe muito técnico, porque eu procuro realmente me atualizar e tal. E veja bem, a terminologia do futebol continua sendo assim, ela vem de lá de fora. A gente tem grandes treinadores no Brasil, mas ninguém cria alguma coisa especificamente de novo aqui. Então as pessoas trazem aquilo de lá de fora. Então vem com aquela linguagem de lá de fora. Então quando o Cláudio Coutinho falou em overlapping, é porque não tinha uma palavra que fosse correspondente aqui no Brasil. E aquilo ficou complicado. Então, para você adaptar isso ao Brasil é um tanto complicado. Então, às vezes eu procuro usar uma coisa mais simplória, que as pessoas riem. Mas, por exemplo, quando o jogo está muito compactado no meio, eu falo assim, olha, a coisa está feia, está parecendo um charuto. Você imagina, estou vendo um charuto daqui. Mas isso é mais quando o jogo está muito ruim, então você escracha um pouquinho. Mas é difícil. Porque se eu também sofisticar demais, eu não vou conseguir passar a minha mensagem. Era o grande problema do Cláudio Coutinho, que foi um técnico espetacular, mas ele não conseguia passar para o jogador aquilo que ele estava vendo e pensando. Então você tem que ter alguns termos, você tem que, de alguma maneira, dar um jeito de passar aquilo da maneira mais simples possível, mais facilmente entendível pelo seu ouvinte ou pelo seu telespectador. Senão ele vai mudar. Se você sabe elevar muito a coisa, fica complicado.
Tá bom, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, agradeço imensamente a você por ter aceitado o convite e espero que todo mundo tenha tido algumas dicas de um professor universitário, de um advogado que já está quase pendurando a chuteira do direito. Um pouquinho tirando um pouco o pé. Isso. E de um comentarista esportivo que todo mundo conhece. Muito obrigado. Obrigado, professor. Foi uma honra para mim e estou à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. Obrigado. Ela quer ficar a só ou ela quer ficar a sós? Ela quer ficar a sós. Ela quer ficar a só. Ela quer ficar a só. Ela quer ficar a sós. Ela quer ficar a só. Ela quer ficar a sós. Ela quer ficar a só. Sós. Afinal, a sós, sim, a sós. Essa expressão é fixa. A preposição, a expressão é fixa, invariável, não se flexiona. Eu quero ficar a sós. Ela quer ficar a sós. Nós queremos ficar a sós. Eles querem ficar a sós. A expressão a sós é fixa, absolutamente fixa. Agora, se você tirar a preposição a, o que acontece? Só passa a ser um adjetivo e, portanto, varia de acordo com o termo modificado. Então, no caso, um pronome ou um substantivo, depende. Então, eu quero ficar só, nós queremos ficar sós. Ele quer ficar só, eles querem ficar sós. O rapaz quer ficar só, os rapazes querem ficar sós. Não é difícil, não é? Eu acho, aliás, que é bem fácil. A sós, expressão fixa, absolutamente fixa, invariável. Só, expressão, palavra, no caso aí, absolutamente variável. Uma dica bem tranquila. Esse só, nesse caso, equivale a sozinho. Ele quer ficar só. Ele quer ficar sozinho. Eles querem ficar sós. Eles querem ficar sozinhos. Elas querem ficar sós. Elas querem ficar sozinhas. Ela quer ficar só. Ela quer ficar sozinha. Acho que essa dica mata de vez essa dúvida. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Você já ouviu aquele pessoal que tem tanta preocupação, mas tanta preocupação com a concordância, que acaba até exagerando nessa preocupação e acaba concordando até o que não deve sair do singular, o que não deve sofrer variação? Por exemplo, isso acontece muito com o infinitivo. Muita gente fala, nós precisamos lutarmos para podermos vencermos os jogos que vamos disputarmos, do contrário não iremos nos classificarmos e ficaremos e sabe Deus o quê, porque eu já exagerei aqui na coisa do infinitivo. Mas é claro que muita gente vai além da cota, além do necessário. Eu me lembro de um famoso caso de um supermercado aqui de São Paulo em que se diz: queiram por gentileza comparecerem, queiram por gentileza comparecerem, não dá. Queiram comparecer. Devemos falar e não devemos falarmos, e por aí vai. Agora, e quando o infinitivo aparece no meio do texto ali, com várias orações e tal, fica aquela dúvida, eles foram a Brasília para tentar, eles foram a Brasília para tentarem, como é que é isso? Vamos ver se a música nos dá alguma dica, vamos ver. Feitos para o prazer, os últimos a sair, os primeiros a morrer. Belos e malditos, eles ou ninguém, de carne quase sempre, são anjos para alguém, são anjos para alguém. O pessoal do Capital Inicial aí deu uma boa dica nessa canção chamada Belos e Malditos. A música diz: belos e malditos, feitos para o prazer, os últimos a sair, os primeiros a morrer. Os últimos a sair ou os últimos a saírem? Os primeiros a morrer ou os primeiros a morrerem? Aqui vai uma dica muito tranquila. A, preposição. E toda vez que o infinitivo for introduzido por preposição, que pode ser a, que pode ser de, né?
E preposição que faz esse infinitivo se prender a um termo anterior já flexionado, no caso últimos plural, é desnecessário flexionar o infinitivo. Então, eles estão proibidos de circular. Estão proibidos de circular. Note a preposição de, prendendo esse infinitivo circular a um termo anterior que já apresenta flexão. Proibidos, portanto, nem pensar em dizer eles estão proibidos de circularem. Inútil essa flexão, absolutamente inútil. Foram obrigados a ficar e não foram obrigados a ficarem. Note a preposição a, prende o verbo ficar à palavra anterior. Obrigados, foram obrigados a alguma coisa, e o infinitivo não precisa ser flexionado. Foram obrigados a ficar. Acertou aqui o pessoal que cantou a canção, o pessoal do Capital Inicial, os últimos a sair, os primeiros a morrer. Corretíssima a não flexão. Vamos ver um outro caso agora. Tua tristeza é tão exata e hoje em dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Você ouviu aí Legião Urbana, Renato Russo, né, cantando Há Tempos. E a letra diz, a certa altura, já estamos acostumados a não termos. Já estamos acostumados a não termos. Vamos tirar o não. O que é que você diria? Já estamos acostumados a fazer. Já estamos acostumados a ver. Já estamos acostumados a sair. Já estamos acostumados a ter. É aquilo que eu disse. A preposição prende o infinitivo ao elemento anterior que já está flexionado. O não aí, teoricamente, não deveria causar nenhum tipo de alteração. Portanto, já estamos acostumados a não ter, em vez de já estamos acostumados a não termos. Aí entra alguém e diz, mas é poesia, existe a necessidade de enfatizar. É verdade, o poeta tem essa liberdade. Ele pode flexionar o infinitivo aqui, num caso muito específico, a título de ênfase, de realce, até de insistência na flexão. Termos, nós, para repetir, para enfatizar, para insistir. Mas isso em determinados níveis de texto. Num texto poético como este, é até cabível. Num texto formal, não. Não flexione o infinitivo nesses casos. A preposição já dá a dica. Estamos acostumados a não ter. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua,